pessoal! Na última aula, a gente estudou quais são os efeitos dos dois postulados da relatividade restrita sobre os intervalos de tempo, sobre a maneira como a gente percebe intervalos de tempo. E a gente chegou à conclusão de que duas coisas se modificavam. Primeiro, a nossa noção de simultaneidade de eventos que ocorrem no mesmo instante de tempo é dependente do referencial inercial que a gente usa para tratar o problema. Então, a gente viu um exemplo de um experimento imaginado em que a gente tinha dois eventos que eram simultâneos no referencial de Alice, mas não eram simultâneos no referencial de Bob. E a gente viu também que o intervalo entre dois eventos, o intervalo de tempo entre dois eventos também dependia do referencial. Bom, então não vale a transformação de Galileu para as coordenadas temporais, e aí a gente estudou como que essas coordenadas temporais se transformam. Então, se a gente se lembrar, a gente chegou à conclusão de que havia um fenômeno de dilatação do tempo. Então, se eu medir o intervalo de tempo em um referencial onde o evento acontece no mesmo ponto do espaço, como era o caso do Bob, se a gente lembrar do evento que a gente estava estudando, eu enviava um sinal luminoso até um espelho e observava o tempo que esse sinal gastava para ir e voltar para o mesmo ponto do espaço no referencial de Bob. Então, isso é o que a gente chama de tempo próprio. E mede intervalos que acontecem no mesmo ponto em um determinado referencial. Agora, a gente viu que para Alice, para um observador que se move em relação ao referencial S', o intervalo de tempo entre esses dois acontecimentos, entre esses dois eventos é diferente, e a relação entre o tempo percebido pelo referencial que se move e o tempo próprio é dado por essa relação aqui, como o gama, que é essa quantidade que multiplica o ΔT0, é maior do que 1, a gente vai observar uma dilatação do tempo, um intervalo de tempo maior para o referencial que está em movimento em relação ao Bob. Na aula de hoje, a gente vai observar os efeitos dos postulados da teoria da relatividade restrita sobre os comprimentos dos objetos, né, sobre intervalos de comprimento. Ok, então primeiro é bom a gente observar o seguinte: vamos supor que eu quero medir o comprimento de um objeto que se move em relação a mim. Então, uma maneira de fazer isso seria pedir dois assistentes para fazerem as marcas onde as extremidades do objeto se encontram, só que para essas marcas corresponderem ao comprimento do objeto, elas precisam ser feitas simultaneamente. Como a gente já viu, a simultaneidade é um conceito que depende do referencial, então, portanto, essa maneira de medir objetos que estão em movimento precisa ser tomada com cuidado. Ok, então, para a gente entender o que acontece com os comprimentos quando a gente observa objetos que se movem com velocidades grandes, a gente vai fazer dois experimentos imaginários para começar a aula. E primeiro a gente vai considerar o que acontece com comprimentos paralelos à direção de movimento. No nosso primeiro experimento, a gente tem de novo a Alice no referencial S, o Bob no referencial S', e o Bob está dentro do trem que se move com uma certa velocidade U na direção do eixo X. Agora o Bob tem uma régua que ele deseja medir, a Alice também. E ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar uma fonte de ondas eletromagnéticas no inicinho da régua e um espelho no final e vai enviar um sinal luminoso do ponto A, que está numa extremidade da régua, até o ponto B, que está na outra extremidade da régua. E vai observar essa onda eletromagnética voltando. E agora a gente vai olhar para o tempo gasto para a luz ir e voltar até o ponto A. Sair do ponto A, ser refletida no espelho que está no ponto B e voltar para o ponto A. A gente sabe como os intervalos de tempo se relacionam. O intervalo de tempo medido pela hélice, pelo Bob, ΔT0, porque é um tempo próprio aqui, já que o acontecimento da luz sair e voltar acontece no mesmo ponto do espaço para o referencial do Bob. A gente sabe como que esse tempo se relaciona com o tempo medido pela Alice
porque a gente já fez essa análise na aula passada, como a gente acabou de relembrar. E agora eu quero ver usando os dois postulados, como é a descrição dos comprimentos dessa régua para Alice e para o Bob. Eu vou chamar de L0 o comprimento da régua no referencial do Bob, que está em repouso em relação à régua. E eu vou chamar de L o comprimento medido pela Alice. Qual é a relação entre esses dois comprimentos? A gente vai agora fazer um experimento imaginário para ver o que acontece com comprimentos que são perpendiculares à direção de movimento. Então, a gente vai supor que as origens coincidem em t igual a t' igual a zero. Então, a gente vai supor que os relógios dos dois referenciais são iniciados quando as origens coincidem. E a gente vai imaginar que eu tenho uma régua posicionada em cada um dos referenciais, cada um dos eixos, paralela ao eixo Y, e partindo da origem. Nesse momento, a Alice faz uma marca na régua do Bob, na posição que corresponde a 50 centímetros na régua dela. E o Bob vai fazer uma marca na régua da Alice no ponto que corresponde a 50 centímetros da régua dele. Bom, então observem que nesse ponto, as duas extremidades da régua, tanto as extremidades inferiores quanto as extremidades superiores, coincidem. Agora, o que a gente vai imaginar é o seguinte: será que existe a possibilidade de uma das réguas ser percebida com um comprimento maior ou menor do que a outra? Então, será que é possível que a Alice perceba que a régua do Bob é mais comprida ou mais curta do que a régua dela? Então, a gente vai pensar nesses dois experimentos imaginários e ver o que acontece daqui a pouco.